Meu nome é Fernanda de Aguiar Coelho, eu sou discente de mestrado aqui na produção vegetal, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Siqueira da Silva, e hoje, como requisito de aprovação na disciplina de Seminários 2, eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é intitulado Análise de risco da introdução da praga quarentenária ausente para Opsisterna bimaculata em florestas plantadas. Aqui eu trouxe um sumário com alguns tópicos que eu vou apresentar hoje. Eu vou iniciar com uma introdução, com a contextualização, do tema do meu projeto, seguido pela justificativa, os objetivos geral e específicos, o material e métodos, as contribuições científicas que a gente espera, que o projeto fomente a literatura científica, o cronograma e o orçamento. Bom, dando início com a introdução, eucalipto é um nome popular usado para diversas espécies da família Myrtácea. Os gêneros Eucaliptus e Corímbia, eles possuem juntos cerca de 800 espécies reconhecidas botanicamente, que são caracterizadas por árvores de porte majoritariamente arbóreo e de grande versatilidade. A cultura do eucalipto ela é usada para diversos fins industriais e comerciais, que inclui a fabricação de lenhas, mourões, estacas, dormentes, a produção do carvão vegetal, papel e celulose, laminados e compensados, produtos imobiliários, a indústria farmacêutica com a produção de medicamentos, cosméticos e diversos outros produtos. E quando a gente pensa no cenário nacional, a cultura do eucalipto ela tem grande importância econômica, social e ambiental no nosso país. O Brasil ele é reconhecido como um grande produtor mundial de espécies de eucalipto e as áreas de cultivo dessa cultura ela tem se expandido a cada ano. Nós somos reconhecidos, nós nos destacamos por possuir uma maior produtividade medida em volume de madeira por unidade diária e também por possuir um ciclo de rotação menor quando comparado a outros países. O ciclo de rotação, ele sucede do momento do plantio até a colheita dessas árvores. E hoje nós somos responsáveis por cerca de 20% de toda a produção mundial da cultura e também recebemos o mérito de ser o maior exportador de celulose mundial. Bom, a cultura do eucalipto ela tem uma importante participação no PIB nacional, que chega aí a cerca de 1,2%, de acordo com o relatório disponibilizado pela Indústria Brasileira de Árvores, o IBAR, um relatório disponibilizado em 2020, e além disso, a cultura ela tem grande importância social e ambiental também. O setor ele é responsável por cerca de quase 4 milhões de empregos diretos e indiretos, ele tem uma participação direta na renda de milhares de famílias, além de prestar serviços ambientais importantes, como a conservação do solo, a proteção dos recursos hídricos, além de ajudar na redução da pressão que existe em relação às florestas nativas. Eu trouxe esses tópicos só para a gente ter uma noção da importância, um pouco de noção da importância da cultura do eucalipto para o nosso país. Bom, em contrapartida, a produtividade do eucalipto ela tem sofrido grandes prejuízos em relação a fatores bióticos, como pragas nativas e pragas exóticas, nos últimos anos, o setor ele tem sido muito afetado com a introdução de espécies exóticas invasoras. As espécies exóticas invasoras, elas são aquelas que foram introduzidas e disseminadas fora da sua área de distribuição natural, Essas espécies exóticas, elas são atualmente quem dominam as áreas de florestas plantadas. Quando eu digo dominam, é que elas estão presentes em maior volume, e por isso necessitam de uma maior atenção, de maiores estudos. E a dispersão dessas espécies, ela é facilitada, principalmente devido a extensas áreas em sistemas de monocultivo, que é característica do cultivo do eucalipto, são áreas muito homogêneas que acabam facilitando a dispersão dessas pragas exóticas e ocasionando aí grandes prejuízos econômicos e sociais.
Bom, a dispersão de pragas exóticas pelo mundo, como eu citei antes, né, pode trazer inúmeros prejuízos, que incluem efeitos negativos na biodiversidade, no funcionamento e nos serviços dos ecossistemas, podem afetar o bem-estar e a saúde humana, gerar perdas econômicas consideráveis, prejudicar os habitats, né, e também outras espécies que vivem naquele ambiente, além de causar problemas ambientais e sanitários. E a dispersão dessas espécies, ela está relacionada principalmente com a intensificação das relações comerciais entre os países, onde o comércio e o turismo são as principais vias, né, de dispersão dessas pragas. E quando a gente pensa no Brasil, se torna ainda mais desafiador, né, gerar medidas para prevenir a entrada dessas espécies no país, principalmente pela extensa área geográfica, né, que o nosso país possui e a presença de diferentes zoneamentos climáticos. Então, a gente tem que, os estudos, né, são cada vez mais frequentes, visando criar medidas de prevenção para essas pragas, principalmente essas pragas exóticas, né, principalmente aquelas pragas que são regulamentadas como pragas quarentenárias. As pragas quarentenárias, elas são aquelas que têm o potencial de gerar um grande impacto na agricultura nacional, né? A simples presença de um organismo vivo regulamentado como uma praga quarentenária pode danificar ou destruir cultivos, plantações e colheitas, comprometer a comercialização de produtos e também interferir nas relações comerciais com outros países. Então, as pragas quarentenárias, elas são aquelas que têm o potencial de gerar maiores danos, né, e pode gerar grandes prejuízos ambientais, sociais e econômicos, caso a sua introdução ocorra. E na última lista de pragas quarentenárias ausentes, disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, em setembro de 2020, foram incluídas 12 novas espécies de pragas nessa lista, sendo todas elas de interesse florestal, incluindo a praga do eucalipto, Paropsisterna bimaculata, também conhecida como besouro da folha, que é uma praga nativa da Tasmânia. Bom, a Austrália, ela hospeda cerca de 43 gêneros nativos de Closomelinae, sendo que 15 deles pertencem à ilha da Tasmânia. Esses besouros, né, eles são reconhecidos como um dos principais desfolhadores em plantações de eucalipto na Austrália, e eles se alimentam de variadas espécies da planta hospedeira. Os Closomelinae, né, os besouros folheadores, eles representam uma grande ameaça à biossegurança em plantações de eucalipto na Austrália e também em outros países. Atualmente, os crisomelídeos, eles já são uma praga reconhecida, né, como uma praga significativa no Brasil. Eles são o terceiro grupo de pragas na silvicultura brasileira em nível de relevância, e a sua importância ela tem crescido a cada dia, principalmente por razões do surgimento de novos registros, que está associado principalmente a atividades antrópicas e o aumento do comércio internacional de produtos. E agora, falando um pouquinho mais especificadamente sobre a Paropsisterna bimaculata, o besouro da folha, que é a espécie que eu estou trabalhando no meu projeto, ela é uma espécie endêmica da Tasmânia e é considerada, né, já é reconhecida como uma importante espécie praga em plantações comerciais de eucalipto. Como eu comentei, né, a sua distribuição, ela está localizada exclusivamente na Tasmânia, onde nessa figura nós observamos, né, que a espécie ela está bem espalhada por toda a região. Essas duas figuras, esses dois mapas, eles foram desenvolvidos no meu projeto, né, onde eu realizei a coleta de dados de ocorrência, de distribuição atual dessa espécie, né, onde essa espécie ocorre mundialmente. Bom, a Tasmânia, ela cobre mais de 68 mil quilômetros quadrados, e a região, ela possui um clima temperado, com verões quentes e leves, e invernos frios e chuvosos. Essas características, né, climáticas da região, elas são parecidas com a da região sul do nosso país.
A região sul do Brasil, apesar dela ter uma produção limitada do eucalipto atualmente, principalmente, né, em relação à presença de geadas e de baixas temperaturas, muitos estudos têm sido desenvolvidos, né, à procura de espécies que sejam tolerantes a essas condições climáticas, visando maximizar a produção de eucalipto lá na região sul. E a introdução, né, de uma praga quarentenária do besouro da folha no nosso país pode acabar prejudicando, né, futuras plantações de eucalipto na região sul. Bom, o besouro da folha, ele é um besouro pequeno, que na sua fase adulta pode atingir cerca de 9 a 10 milímetros de comprimento e 7 milímetros de largura. As suas cores variam do marrom avermelhado após a hibernação a verde claro durante o verão. Tanto as larvas quanto os adultos desses besouros, eles se alimentam de variadas espécies, né, da planta hospedeira de eucalipto. E também há estudos que mostram que a elevação crescente da paisagem apresenta uma relação positiva com a presença do inseto. Então, eles são insetos que gostam mais de altas altitudes, né? E também que eles têm uma preferência por plantios entre 2 e 8 anos e 1 e 7 metros. Os besouros adultos, ele tem uma preferência por folhagem na fase adulta, né? Bom, o besouro da folha ele é associado frequentemente ao desfolhamento severo em grandes plantações de eucalipto, principalmente, segundo os estudos, né, principalmente em eucalipto regnans e no eucalipto nitens, que são espécies que elas são produzidas em altas altitudes. E só para exemplificar os danos, né, que os besouros desfolhadores eles podem causar nessas plantações, eu trouxe como exemplo esse trabalho que foi desenvolvido por Candia em 1999, onde ele concluiu que houve uma redução de até 50% no volume da madeira colhida em plantações de eucalipto nitens na Austrália, que foram severamente atacadas por besouros desfolhadores, né? Só para a gente ter uma noção que metade do volume da madeira colhida foi perdida por causa do ataque dessa praga. E esses besouros, mesmo quando eles estão em pequenos números, eles podem causar prejuízos consideráveis, que incluem a delimitação do volume de madeira produzida, a redução substancial no crescimento dessas árvores, né? E também pode acarretar em tempos de rotação mais longos do que o planejado, né, para a produção. E por último, mais um ponto também que é importante a gente ressaltar, é que apesar do besouro da folha ele ser uma espécie atualmente, né, endêmica da Tasmânia, ele já foi interceptado várias vezes no Reino Unido, através de mânfeis, que são pteridófitas, né, que foram importadas da Tasmânia. Esse inseto ele já foi erradicado lá no Reino Unido através dos programas de defesa sanitária vegetal, né, do país, mas isso demonstra a capacidade da dispersão da espécie através do comércio de outros materiais não hospedeiros. É uma informação importante, né, e essa informação, ela pode acabar facilitando a dispersão dessa praga pelo mundo. Então, diante desse contexto, né, como eu disse antes, são necessárias medidas de prevenção para evitar a entrada de pragas quarentenárias no nosso país, evitar a entrada do besouro da folha, né, principalmente devido ao seu potencial de causar grandes danos e também devido à escassez de informações que existe sobre essa espécie na literatura científica. Bom, e sabendo um pouco do que são as pragas quarentenárias, conhecendo o besouro da folha, sabendo quais são alguns dos danos que ele causa, de que forma que a gente pode atuar para evitar a sua introdução no nosso país, né? Existem várias metodologias já conhecidas, como programas de manejo integrado de pragas, controle de pragas. No entanto, né, com o avanço dos estudos, a modelagem ecológica, ela tem se mostrado uma ferramenta útil para melhorar a compreensão sobre a distribuição dessas espécies
e auxiliar em medidas de prevenção e controle de insetos praga. A modelagem ecológica, ela pode contribuir no entendimento dos possíveis impactos, né, sobre a distribuição de espécies pragas e também ajudar em projeções de distribuição potencial de espécies que vão auxiliar na identificação do risco da introdução e também servir como suporte para a elaboração de medidas de priorização em programas de erradicação e controle, caso essa espécie chegue a ocorrer no país. Bom, e como que a modelagem de nicho ecológico funciona, né? A modelagem de nicho ecológico, ela trabalha com a previsão do nicho fundamental da espécie. Então, ela faz uma previsão de quais as áreas são mais adequadas para o estabelecimento, para o crescimento daquela espécie, ou menos adequadas para o crescimento daquela espécie em relação ao seu nicho fundamental, sem considerar a interação, né, com outras espécies que vivem no mesmo ambiente. E aqui, só para exemplificar mais ou menos como que é feito, né, a modelagem. Então, primeiro, a gente faz uma coleta de dados de ocorrência dessa espécie, de dados de distribuição, né, que são conhecidos, somados a variáveis bioclimáticas, né, várias variáveis. Essas informações, elas são inseridas em um software, um programa. Esse programa, ele vai trabalhar essas informações que foram inseridas e, como saída, a gente vai obter um mapa, né? Um mapa que vai nos mostrar quais áreas são mais adequadas para o estabelecimento, para o crescimento da espécie que está sendo estudada, ou menos adequadas. Bom, e existem vários programas, né, que trabalham com a modelagem, como o Maxent, BioClime e o Climex. No caso do meu projeto, a gente está trabalhando com o Climex. O Climex, ele é um software semi-mecanicista, ele é frequentemente associado em trabalhos científicos que fazem avaliação do risco potencial de pragas, né? Já existem muitos trabalhos que fizeram a distribuição potencial de algumas espécies em cenários atuais e futuros através do modelo do Climex. E esse modelo, né, esse software, ele estabelece que o clima é o principal fator determinante da distribuição geográfica de uma espécie. Então, para rodar um modelo no Climex, a gente considera os fatores climáticos e os ajustes elaborados em função de dados de ocorrência, dados de distribuição e dados biológicos da espécie de interesse, né, da espécie que está sendo estudada. Esses dados são inseridos no programa, como eu comentei anteriormente, e como saída a gente vai ter a elaboração de mapas, né, de áreas mais adequadas ou menos adequadas, e isso vai nos auxiliar na identificação do risco da introdução da praga que está sendo estudada e também na elaboração de medidas de priorização em programas de erradicação e controle, caso essa praga ocorra. Bom, o Climex, ele simula os mecanismos que limitam as distribuições geográficas das espécies, os estresses, né? E para rodar o modelo neste programa, a gente tem que definir, basicamente, algumas variáveis relacionadas ao crescimento populacional da espécie que nós estamos trabalhando. Então, são variáveis relacionadas ao crescimento populacional do índice de crescimento, como temperatura e umidade, e variáveis relacionadas ao índice de estresse, né, como estresse por frio, estresse por calor, estresse por seca e estresse por umidade. E como que a coleta dessas variáveis é feita, né? Como que é feita essa coleta de dados? Essas variáveis, elas podem ser coletadas através de experimentos em campo, com condições controladas, né? Esses experimentos, eles são muito utilizados, por exemplo, na coleta de dados de plantas e de insetos, mas só é possível, né, fazer esses experimentos em campo quando a gente tem
condições favoráveis, né? Por exemplo, no caso do meu projeto, não é possível, porque como a espécie é uma espécie endêmica lá da Tasmânia, então fica inviável, né? A gente não tem como trazer essa espécie para o Brasil para a gente fazer o experimento e determinar os valores dessas variáveis. E quando isso não é possível, né, a gente pode coletar esses valores, a gente pode obter os valores dessas variáveis através da pesquisa na literatura científica, né, através de trabalhos científicos e de artigos científicos. É importante a gente lembrar, ressaltar, que essa etapa é a etapa mais importante de um trabalho de modelagem. É uma etapa mais demorada, né, que requer uma maior atenção, onde a gente tem que coletar essas variáveis de temperatura mínima, temperatura ótima, temperatura máxima, né, para o crescimento daquela populacional da espécie que está sendo estudada, e esses dados eles têm que ser coletados com muita cautela, né, para que o modelo ele represente a realidade, né, para que ele seja um modelo válido. Bom, e uma vez que essas variáveis elas já estão coletadas, né, já foram definidas, esses dados eles vão ser inseridos manualmente no Climax, e como saída, a gente vai obter um mapa com base no índice ecoclimático. O índice ecoclimático, ele nos mostra quais as áreas são mais adequadas para o crescimento daquela espécie e quais as áreas são menos adequadas, né? Quais as áreas que aquela espécie tem pouca chance ou nenhuma chance para se estabelecer e sobreviver. Essa aqui é a fórmula do índice ecoclimático, que é igual ao índice do crescimento anual, mais os índices de estresse, mais a interação dos índices de estresse. O índice ecoclimático, ele é escalonado de 0 a 100, onde valores menores que 10 no mapa representam áreas que são inadequadas para o estabelecimento da espécie de estudo. E valores menores ou iguais a 10 são áreas inadequadas para o estabelecimento daquela espécie. E valores maiores que 30 são áreas que têm muita adequação, né, uma adequação ótima para o estabelecimento, para o crescimento daquela espécie. E outra saída também que é possível, né, de se obter através do programa Climax é a variação sazonal do índice de crescimento, né? A variação sazonal, ela nos mostra em qual período do ano, em quais meses do ano, aquela espécie ela vai ter um maior crescimento, né? E essa função, essa ferramenta, ela pode ser interessante na execução de trabalhos, por exemplo, para detecção de potenciais surtos, né, da espécie de estudo. Bom, e finalizada, né, a contextualização, eu trago a justificativa do meu projeto. A primeira justificativa é a introdução da praga quarentenária na lista de pragas quarentenárias ausentes, né, disponibilizada pelo Ministério da Agricultura em 2020, através da Instrução Normativa número 85, o que demonstra a necessidade, né, de priorização em medidas para evitar a sua introdução no nosso país, devido aos possíveis danos, né, que ela pode causar. A segunda justificativa é que poucos estudos sobre esse inseto são relatados na literatura científica. E a terceira justificativa, mas não menos importante, é que apesar da gente ter a lista de pragas quarentenárias, para a definição dessas pragas quarentenárias não é considerado a modelagem de nicho ecológico, principalmente devido a ter poucos pesquisadores, né, que trabalham com a defesa sanitária vegetal no nosso país. E essa ferramenta, né, a modelagem de nicho ecológico, ela pode ajudar a direcionar em medidas de controle em locais mais específicos, o que justifica, né, a importância dos projetos que a gente vem executando aqui na produção vegetal. Bom, e como objetivo geral do meu projeto,
O objetivo geral é realizar o levantamento da ocorrência da paropsisterna bimaculata no mundo, através de dados coletados em bancos de dados e na literatura científica, e determinar a distribuição potencial da espécie em nível global, através de modelos de dinâmica espaço-temporal desenvolvidos, né, pelo software Climax em condições climáticas atuais. E como objetivos sim, específicos, o primeiro objetivo específico é determinar a distribuição potencial da espécie Paropsisterna bimaculata sob clima atual. O segundo objetivo específico é identificar quais são os estresses climáticos e as restrições em relação a essa espécie, né, em relação à distribuição potencial atual. O terceiro é quantificar quais as áreas potencialmente adequadas para a ocorrência do besouro da folha sob o clima atual. O quarto objetivo específico é averiguar a adequabilidade potencial dessa espécie no Brasil, devido ao seu risco, né, de introdução e eventuais prejuízos. E o quinto objetivo específico é estudar e analisar as medidas de prevenção e mitigação quanto à espécie praga, quanto ao besouro da folha. Bom, e quanto ao material e métodos? O primeiro passo, né, do nosso trabalho foi identificar a trilha de dispersão de invasão do besouro da folha. Então, o primeiro passo foi coletar todos os pontos de ocorrência, todos os pontos de distribuição atualmente conhecidos, né, em relação a essa espécie. Essa coleta de dados de distribuição, ela foi feita através da literatura científica e também de base de dados, que estão exemplificados aqui. E a segunda etapa é a coleta de dados na literatura científica. É nessa etapa que a gente vai definir todos os valores daquelas variáveis que eu comentei lá na contextualização, né? A coleta de dados, ela também foi realizada através de trabalhos científicos, né? De artigos. E aqui eu trouxe uma tabela de variáveis. Essa tabela aqui, ela não é do meu trabalho, essa é de outro trabalho, é de um trabalho publicado em 2021, que também teve a participação do professor Ricardo. E eu trouxe essa tabela só para exemplificar, só para vocês verem quais são as variáveis, né? Porque os valores do meu trabalho, eles vão ser alterados, né? Não são esses valores, mas as variáveis relacionadas a crescimento, como temperatura e umidade, e os estresses, vão ser os mesmos que estão definidos, né? Nessa figura. Bom, a terceira etapa é a elaboração do modelo. A elaboração do modelo de distribuição potencial da Paropsisterna bimaculata em regiões de validação com base no índice ecoclimático, né? Então, os valores das variáveis vão ser inseridos no programa e, como saída final, a gente vai ter um modelo com base no índice ecoclimático. Essa figura também eu trouxe para demonstrar um mapa, né, com base no índice ecoclimático. Como eu disse, é escalonado de 0 a 100, onde valores menores que 10 representam áreas que não têm nenhuma ou baixa adequabilidade, né, para aquela espécie, aqui demonstrados pela cor branca e pela cor amarela, e valores maiores que 30 representam boa adequação, né, ou ótima adequação. Esse mapa também foi desenvolvido por mim em uma das tentativas, né, que eu fiz para fazer um modelo válido em relação à Paropsisterna bimaculata. Então, o quarto tópico do nosso trabalho é a validação do modelo. O modelo está pronto e a gente vai validar esse modelo, a gente vai ver se ele condiz com a realidade, né? A validação, ela nada mais é que a sobreposição da ocorrência da espécie e das áreas de adequação para a espécie. Então, a gente vai pegar aqueles pontos de distribuição que a gente fez lá no início, aqueles pontos de ocorrência, e vai sobrepor sobre o modelo, né?
E todas as áreas que têm o ponto de ocorrência dessa espécie, elas têm que apresentar uma boa adequação para o crescimento, para o estabelecimento dessa espécie, né? E caso isso não ocorra, aí a gente tem que voltar lá nas primeiras etapas e averiguar se o valor das variáveis, se realmente está condizendo, né? Se tem algum valor errado e aí, novamente, colocar esses valores no modelo e gerar um modelo novamente até que a gente obtenha um modelo válido. E de posse desse modelo, né, nós também vamos realizar a variação sazonal do índice de crescimento da Paropsisterna bimaculata, onde nós vamos averiguar em quais períodos do ano, né, em quais meses do ano, essa espécie ela teve um maior ou um menor crescimento, e isso pode auxiliar, né, como eu comentei anteriormente, na detecção de potenciais surtos, né, dessa espécie. E finalizado o material e métodos, eu trago as minhas contribuições científicas. Então, a partir dos dados coletados e analisados no seguinte trabalho, serão confeccionados artigos para que a literatura seja fomentada de informações acerca da distribuição do atual cenário climático e a distribuição potencial da Paropsisterna bimaculata, devido, né, ao seu risco de introdução no nosso país e o potencial de causar prejuízos em cultivos de florestas plantadas. Aqui está o meu cronograma de execução, que dura todo o ano de 2021 e 2022. A revisão bibliográfica, ela está sendo feita, né, durante todo o período do mestrado. A coleta de dados foi realizada no segundo período de 2021. A análise desses dados e a realização do modelo e a confecção dos mapas está sendo realizada no primeiro período de 2022. Logo em seguida, serão confeccionados os mapas, né? A escrita da dissertação está programada para o segundo semestre de 2022, junto com a publicação dos artigos científicos, e no último mês, a defesa da dissertação, se tudo der certo. E, por último, o cronograma financeiro. Os materiais utilizados serão a licença do software Climax, né? Eu coloquei na quantidade duas, porque a gente compra a licença de estudante, ela tem a validade de apenas 6 meses, então, e cada licença custa em média aí R$40, totalizando R$80. A bolsa de estudos, disponibilizada pela ACAPES durante os 24 meses, gerando um total geral aí de R$36.080. E com isso eu finalizo a apresentação do meu projeto, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer dúvida.